Deixa eu me apresentar então, né? Porque nem todos que estão aqui me conhecem. Eu sou professora Karina Chan, sou analista do ambiental do IBAMA. Esse ano agora de 2025, vou completar 20 anos como analista ambiental. É, no IBAMA eu trabalho na diretoria de qualidade ambiental. No final, depois posso dar mais detalhes para vocês, né, sobre com que essa diretoria trabalha, o trabalho que a gente faz lá. E além de ser analista ambiental do IBAMA, eu já estou também há um bom tempo aí nesse ramo de preparatório para concursos da área ambiental. Então, já dou aula aqui em Brasília desde 2008. Tive o prazer, né, de aprovar muitos alunos que trabalham hoje comigo, né, trabalham no mesmo setor, na mesma diretoria. Alguns aprovados também nesse último concurso, né, que foi de 2022. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Tanto de trabalhar no IBAMA, quanto também de dar aula, preparar o pessoal, né, nas temáticas que depois acabam sendo o nosso dia a dia ali de trabalho. Bom, eu fiz essa apresentação então para a gente bater um papinho sobre o edital bem rapidamente, só para também já dar para vocês algumas dicas aqui sobre como que eu vou direcionar também a preparação, tá? Com base em alguns fatores aqui do edital. Opa, deixa eu só ver que alguém acho que tá com problemas para entrar. Só um minutinho. Bom, a gente tem então aí 460 vagas, né, no total, sendo uma parte, né? Opa, voltando aqui, uma parte para analista administrativo, 130, né, para analista administrativo e 330 para o cargo de analista ambiental, e que vão ser distribuídas por todas as unidades da federação. Então, essa já é uma diferença com relação aos concursos anteriores em geral, que tem vagas, né, para as unidades, mas é a primeira vez que a gente tem vagas tão expressivas para as unidades da federação, principalmente para analista ambiental, tá? Não vou me deter muito aqui na parte do administrativo, porque não é mesmo o nosso enfoque aqui. Vou direto aqui para as 330 vagas de analista ambiental. Então, como sempre, né, a maior parte das vagas está no Distrito Federal, né? Então, são destinadas a preencher vagas na sede, que fica aqui em Brasília, sede do IBAMA. Não tem, dessa vez, uma outra diferença também para esse edital, é que ao invés de ter a divisão por temas, como já vinha ocorrendo, já há 3 concursos tinha sido dividido por temas, e cada um dos temas era direcionado a uma diretora específica, dessa vez mudou isso, né? Então vocês viram aí que a gente tem um temão só com tudo, na verdade 2 temas, né? Um temão com tudo e o cargo 3, que é mais voltado para os CETAS, que são o Centro de Triagem de Animais Silvestres, né? Então, mais ligado ali à recuperação mesmo de fauna, fauna que às vezes precisa ser reabilitada, né? Fauna que foi encontrada, às vezes, em ações de combate ao tráfico de animais e tal. Então, o cargo 3 é para os CETAS, especificamente, tá? Então, por isso que são poucas vagas, basicamente uma, né, para cada unidade. E a gente tem aqui muitas vagas para os estados da Amazônia Legal, né? Então, ó, temos 10 vagas para o Acre, 19 para o Amazonas, 11 para o Maranhão, 3 para o Mato Grosso, 19 no Pará, né? Então, assim, tanto o Amazonas, o Pará aí que lidera, né, o ranking de estado que lidera os índices de desmatamento, né? Então, 19 vagas para lá. E isso já nos dá uma dica aí do enfoque desse concurso. Então, de fato, o enfoque vai estar no combate ao desmatamento, que se concentra, né, nos estados aí da Amazônia Legal. Tem uma razão para isso, tem um porquê disso, né? Eu vou passar também rapidamente com vocês sobre isso. E não tem diferença por tema. Então, assim, essas 91 vagas não tem garantia de para onde a pessoa vai, para qual diretoria dentro do IBAMA ela vai. Ela pode ir para qualquer diretoria, para licenciamento, para fiscalização, para a diretoria de qualidade, que é onde eu trabalho, para a diretoria de biodiversidade e florestas. Então, isso vai ser feito só depois, né? A definição. Já tem o número de vagas, mas isso só, a separação pelas vagas só vai ser feita depois do concurso, provavelmente pela análise de currículos,
tá? Então, vai ser uma etapa interna, posterior, para selecionar quem vai para qual diretoria. E a gente já sabe também, isso internamente, né, que a maior parte das vagas, de fato, vai para fiscalização. Então, de novo, é o enfoque aí no combate ao desmatamento, combate ao garimpo ilegal, eu vou falar depois um pouquinho mais dessas ações, e para a diretoria de licenciamento, tá? Então, eu não sei precisar para vocês quanto dessas 91 vagas são para essas áreas, mas eu posso dizer para vocês que a maior parte são para essas áreas, tá? Então, isso pode também nos dar uma dica aí de que venham a ser cobrados mais conteúdos com relação a esses temas, né? A proteção ambiental, que é a parte de fiscalização, e o licenciamento, tá? Isso é uma tendência, tá, pessoal? Porque assim, a banca pode fazer o que ela quiser. Então a gente pode fazer várias previsões aqui e achar que ela vai dar um enfoque em um tema ou em outro e ela fazer uma coisa completamente diferente, como já aconteceu aí em várias ocasiões. Tá? Então, eu já fiz previsões que eu acertei e já fiz previsões também que eu errei muito feio e que a banca surtou totalmente e seguiu, sabe-se lá que linha para fazer a prova, né? Mas, então, assim, é um chute, mas é um chute qualificado, tá? Então, muito provavelmente eu vou trazer na nossa preparação muitos temas relacionados a isso. E juntando as coisas, né? Juntando combate ao desmatamento com temas da qualidade, com temas de biodiversidade, para vocês terem essa visão ampla, né? De como as coisas se conectam, né? E ajudar vocês, inclusive, na preparação para o objetivo, porque fazendo o treinamento das discursivas, vocês vão ver que isso vai ajudar muito na preparação das objetivas, porque vocês vão começar a ter uma visão ampla e mais estratégica dos temas. Então, vai ser, embora seja uma preparação focada na discursiva, ela vai ajudar vocês também na preparação para o concurso de forma geral, tá? Então, sobre vagas, era isso que eu queria falar. Como eu falei, né, o cargo 3 é com o enfoque nos CETs. Então, aqui, o que eles querem, né? O concurso não veio pedindo formações específicas, era uma coisa que a gente achava que talvez fosse vir dessa vez, né? Porque nunca, apesar da lei que criou o cargo permitir que se chame formações específicas, ela nunca, essa prerrogativa nunca foi utilizada, né? Então, o concurso continua sendo para qualquer formação, né? Mas aqui o que se quer no CETAS, isso falando para vocês, né? Internamente o que se quer são veterinários, biólogos, zootecnistas, zoólogos, ou seja, pessoas que de fato vão lidar diretamente com os animais apreendidos, animais que precisam ser recuperados. Eu vou trazer um caso para vocês, né? Numa das aulas, não sei se vocês viram isso. O caso, por exemplo, dos macaquinhos que foram resgatados do Togo, né? Tinham sido traficados, e aí o pessoal do IBAMA foi lá no Togo para trazer os bichinhos de volta, né? E eles estavam bem debilitados, foi uma reportagem do Fantástico isso. Então depois nas aulas eu vou trazer, sabe, esses enfoques também para vocês, porque tudo isso também ajuda a gente a fixar, né, o conteúdo. Peraí, gente, que tem um pessoal aqui aguardando. Deixa eu admiti-los aqui. Pessoal que está chegando agora, boa noite. Eu iniciei, mas está sendo gravado, tá? Então depois vai ficar disponibilizado também para vocês poderem acompanhar. Boa noite, Yuri, mais um trabalha comigo. Olha só que coisa boa, e trabalha do meu lado. Não só trabalha comigo, mas trabalha do meu lado. Então, fiquei muito feliz com isso também. Obrigada, Yuri, aí pela presença. Emília também, uma querida. Quer dizer, não sei se é a Emília Brito ou se é outra Emília. Mas, enfim, sejam bem-vindos aí. Obrigada aí por estarem aqui. Então, continuando, né? Então, a questão das vagas aí nos ajuda a ter aí alguns insights, tá? Com relação aos conteúdos que podem vir a ser mais cobrados, tá bom?
Bom, a prova é aquela, né, nossa conhecida já, modelo do CESP, que não tem diferença de peso entre os conteúdos, mas tem diferença de número de questões, né? Então, a parte objetiva, parte básica, vão ter 50 questões, a parte dos conhecimentos específicos, 70 questões, tá? E aí são eliminatórias e classificatórias. Depois, nós vamos ter a prova discursiva, que vai ser no mesmo dia, né? Então, as provas vão ser à tarde, e vão ser as duas coisas ao mesmo tempo, tanto a parte objetiva quanto a discursiva, e posteriormente também vai ter avaliação de títulos. Deixa eu admitir também aqui a Tuane. Oi, Tuane, boa noite. Mais uma querida também que já trabalha lá no IBAMA. Obrigada aí pela presença. Então, as provas vão ser no mesmo dia, no período da tarde, e o enfoque, então, da mentoria que eu vou oferecer para vocês vai estar na discursiva, tá? A gente já vai entender melhor isso. A prova é no dia 6 de abril, ou seja, nós temos, descontando hoje, né? Descontando o dia da prova, nós temos aí 64 dias corridos para bater um edital de mais de 300 tópicos, juntando a parte básica com a parte específica, tá? Na prova discursiva, como só vai ser cobrado conteúdo específico, então eu só vou trabalhar com vocês os conteúdos específicos, tá? Não vou entrar em nada da parte básica, e nem dos outros cargos, nem do cargo 3 e nem do cargo 1, que é de analista administrativo, tá? Então, o foco vai estar no cargo 2, que é o geralzão, aí, o temão, né, que vai englobar todas as áreas. Dentro desses 64 dias, nós temos 44 dias úteis, né, durante a semana, 18 finais de semana, é, e 18 não, 9 finais de semana, né? Sendo 18 dias no total, e 2 feriados nacionais. Então, é o tempo que nós temos para bater esse edital, né? E fazendo uma continha aí, né? Vamos dividir 300 por 64, vocês podem fazer a conta aí, ter uma noção de quantos temas a gente precisa estudar por dia. É possível? É possível. Não com um nível de profundidade muito grande, porque nós vamos ter que ver tudo muito corrido, e aí é nisso que eu vou ajudar vocês. Eu vou passar, para quem, né, claro, adquirir a mentoria, eu vou no cerne dos temas. Então, olha, desses temas aqui, o que que é importante? Isso. É garantia que a gente vai conseguir acertar tudo que vai cair no edital? Como eu falei para vocês, não é, porque às vezes a banca do nada resolve pedir um negócio que, tipo, tem 20 anos que não tem atualização. Foi o que aconteceu, por exemplo, no último concurso do IBAMA. Caio era meu aluno, né, Caio, naquela época, que quando a redação pediu Pediu o programa um Filei, negócio que ninguém trabalhava, o foi um único Conama tema, lá. se você lembrar, Caio, foi o único tema que a gente não trabalhou nas aulas, né? Você deu a aula até assim, ó. Ah, deixa pra lá isso aí, ó. Deixa, vamos ver aqui, mas Exatamente. Que ódio que eu fiquei. O único tema que eu não trabalhei foi esse. Mas assim, eu não trabalhei discursiva, né? Eu dei a aula, passei. Tanto que vários alunos falaram assim, professora, eu fiz a redação só com o que você falou na aula, porque eu não estudei mesmo isso foi, eu daí. consegui fazer. Falei, ó, Consegui. pulei, mas só que você deu na aula eu consegui escrever alguma coisa. Mas eu não trabalhei especificamente um espelho desse tema. E a banca foi lá e cobrou justamente isso. Então, assim, eu vou trabalhar com vocês os pontos principais, mas não é garantia que a gente vai conseguir abordar tudo, tá? Pode acontecer eventualmente ser cobrado uma coisa que a gente não falou muito nas aulas por essa questão. A gente vai ter que priorizar, porque não vai dar tempo de aprofundar em todos os temas. E os temas são muito amplos, né? Então, ali tem temas que são mais simples, né? E que é mais fácil a gente delimitar onde é que tem que ser o foco, mas tem temas que são gigantes, né? Então, como é que a gente vai reduzir um pouco esse escopo, né? Então, a gente vai ter que escolher e seguir com a nossa escolha. Falar, olha, eu vou focar nesses pontos e o resto, sinto muito, não vou conseguir ver. Mas ainda assim, vai ser muito difícil que caia algum tema que a gente não tenha abordado simplesmente nada. Tipo assim, vocês não saibam de nada, porque eu vou tentar trazer pelo menos as coisas mais atuais, tá? Então,
pode ser que eu não aprofunde, mas pelo menos você viu aquele nome, né? Então, você viu ali, por exemplo, alguma coisa de Cuna em Montreal. Caramba, o que que é isso? Eu vou passar por isso com vocês, que é uma atualização da Convenção de Biodiversidade, né? Então, assim, vou passar rapidamente, pelo menos para vocês terem a palavra em mente, mas talvez não dê mesmo para aprofundar, tá bom? Qual vai ser o critério, então, de nota da prova discursiva? Né? Ela vai valer 20 pontos. Deixa eu até voltar aqui, ó. Ela vale. Não, tá aqui mesmo. Acho que eu esqueci. Aqui, perdão, inverti aqui o slide. Ela vai valer 20 pontos, né? Então, uma redação de até 30 linhas. Isso aqui é bastante importante, tá? Já já volto nesse tema. E vai pedir só a parte de conhecimentos específicos. E como que vão ser os pontos, né? Então, tem critério também de eliminação da prova discursiva. Então, se você tiver nota inferior a 21 pontos, a 21 pontos, não, perdão. Eu falei errado, eu confundi. Esse aqui é o critério das objetivas. Vamos direto lá para das discursivas. Na discursiva, se você não tiver. Ué, cadê o mínimo aqui? Opa, peraí, deixa eu voltar. 10 aqui, ó. Na discursiva, se você não tirar pelo menos metade, que são 10 pontos, você está eliminado também no concurso, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Como que é geralmente calculada a nota da discursiva, né? Então, eles colocam aqui, ó, o que que vai ser avaliado? Vai avaliar o conteúdo, ou seja, conhecimento do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Deverá produzir um texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Então, quando eu for explicar a proposta para vocês, vai ter correção, né, individual dos 10 temas que eu estou me propondo a trabalhar com vocês. E aí eu vou sempre olhar esse quesito aqui no texto de vocês, se está coerente, se está coeso, e vou mostrando para vocês como é que pode melhorar esse aspecto. O grosso da nota discursiva, de fato, é domínio do conteúdo, gente. Conteúdo. Então, assim, a estrutura ela vai ajudar. Então, a estrutura te garante um pontinho ali. Quer ver? Em algum lugar aqui eles falam. A estrutura, né? Ou seja, você fazer o parágrafo bonitinho, dividir mais ou menos os parágrafos de forma equitativa ali dentro do número de linhas, a letra bonita, né? A letra legível, isso vai ser importante, mas isso te dá no máximo um ponto. Os outros 19 pontos vai vir do domínio do conteúdo. E a parte de português, ela só tira pontos do que você obtiver de pontos com relação ao conteúdo, tá? Então, a prova ela é sempre corrigida por 2 examinadores, né? E aí, como que é dada a nota? Ah, vamos supor, eu tenho um examinador, ele te deu nota 18, o segundo examinador te deu nota 15, né? Então vai ser feita uma média entre a nota 15 e a nota 18. Essa vai ser a sua nota de conteúdo, certo? Se as notas que os examinadores derem, elas forem diferentes em até 20%, ou seja, no caso aqui, como a prova, até 25%, perdão, como a prova vale 20, se essas notas elas tiverem uma diferença maior que 5 pontos, o que que vai acontecer? Vai passar para um terceiro examinador olhar o seu texto. E aí, isso já te queima, tá, gente? Sendo bem sincera aqui, só o fato de você ter que ir para um terceiro examinador, o examinador já vai olhar torto para o seu texto. Então, se acontecer isso, é chamado um terceiro examinador, e aí a nota é calculada com a nota que ficar mais perto das notas anteriores é a que vai ser feita a média, tá? Então, são sempre 2 notas que são utilizadas. Se não tiver essa diferença de 5 pontos, é só a média dos dois primeiros examinadores, tá? Então, o que que é importante a gente ter em mente quando a gente for construir o texto? A gente usar algumas palavras-chave, a gente ser muito assertivo, a gente ser muito objetivo. Por quê? O examinador, o cara que vai pegar a sua prova para corrigir, ele já sabe quais palavras ele tem que procurar no seu texto. Ele já sabe quais frases ele tem que procurar no seu texto. Então, se você faz um texto que tá claro, tá bonitinho, a letra tá bonita, tá fácil de ler e tem as frases-chave ali que ele tá procurando, ele não vai perder tempo, ele já vai te dar a nota máxima. Ou é 10, é 10, é 10.
Se o seu texto está truncado, não é claro, enrola demais, você precisa ler mais de uma vez para entender o que você quis colocar, você já vai perdendo ponto só disso daí, tá? Então, na discursiva, no treinamento, né, para discursiva, a gente vai trabalhar bastante isso, usar as frases corretas, os termos corretos, os termos que têm que aparecer dentro de cada um dos 10 temas que a gente vai trabalhar. Eu vou tentar fazer eles o mais abrangentes possíveis, mas, obviamente, né, gente, com 10 temas só, não tem como a gente abordar todo o edital específico, mas a gente vai passar pela maior parte dos temas, tá? E aí eu vou trabalhar com vocês isso, a objetividade, a assertividade, as palavras-chave, as frases certas, os encadeamentos, a sequência das coisas, né, de acordo com os comandos da prova. Então, a gente vai simular mesmo as provas discursivas, de acordo com aqueles textos motivadores, seguindo o padrão do CESP, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o curso é bem prático mesmo, sabe? É bem prático nas correções que vocês vão receber. Que vai ser só por escrito, tá? Vai ser individualizado, mas vai ser por escrito, porque dependendo do número de alunos, eu não vou conseguir dar esse feedback pessoalmente, né? Então vai só por escrito para vocês, mas vai lá explicando tudo. Olha, você errou nisso, você errou naquilo, tal coisa você escreveu assim, não é exatamente esse termo, era melhor ter usado outro, e assim vai, tá? Então a prova discursiva vale 20 pontos, tá? Como que ela é calculada? É isso que eu falei para vocês, né? Então, ó, o domínio do conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, outra coisa importante também é escrever as 30 linhas. Porque se você escrever as 30 linhas, e você tiver muitos erros de português, vírgula, enfim, acentuação, sintaxe, essa parte de português que descontar ponto, se você fez as 30 linhas, você perde menos pontos do que se você tiver feito só 25 linhas, tá? Porque é dividido pelo total de linhas, tá? Então é importante também cobrir as 30 linhas. Só que é um desafio, porque dependendo do tema, é tanta coisa que você vai lembrar para escrever que você não vai passar de 30 linhas. Então você também precisa estar treinado para enxugar para caber em 30 linhas. Ou o pior cenário que é, caramba, eu não sei o que escrever, não tenho o que colocar em 30 linhas. Eu quero que vocês tenham o problema um. Vocês vão ter tanta coisa para colocar que vocês vão ter que escolher. Não, vou focar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, de acordo com o comando da questão, tá? Então, é sempre importante ter isso em mente também, que o número de linhas escritas, pode influenciar aí. Bom, a prova discursiva, acho que eu nem preciso falar, né, do potencial de eliminação de candidatos que ela tem, né? Eu mesma já fui eliminada em vários concursos antes, né, lá atrás, graças a Deus. Depois não, mas já fui eliminada justamente na discursiva. Ia muito bem na objetiva, tirava um notão na objetiva, chegava a parte discursiva, não tinha conseguido fazer metade. Foi até isso que fez com que eu fosse me estudar mais e me preparar, fazer curso para começar a escrever melhor. Teve alguns concursos aí recentes, teve esse aqui, ó, que foi do ano passado, da ANTT, ou se não me engano, esse concurso foi em 2024. Só que a prova discursiva era separada, né? Não era no mesmo dia, mas a prova discursiva simplesmente eliminou 75% das pessoas que tinham passado na primeira fase. 75%, gente, é muita gente. Quando eu passei também no IBAMA, eu também eu fiquei dentro do número de vagas por causa da discursiva. Porque foi tanta gente eliminada na discursiva que o concurso não tinha mais gente para chamar. Chamou todo mundo que tinha de vaga para o tema 3, né? O número que seria chamado para cada reserva, chamou todo mundo e acabou as vagas porque não tinha mais gente aprovada, porque um monte de gente tinha sido limada na prova discursiva. Eu até tentei levantar esse número aqui para trazer para vocês, mas não consegui, que ia dar muito trabalho. Mas eu me lembro que eu acho que eu subi umas 20 ou 30 posições, eu estava fora das vagas, e quando saiu o resultado da discursiva, eu fui lá para cima, porque a minha nota na discursiva de fato foi muito boa. E não foi muito boa à toa, depois eu vou explicar para vocês o que aconteceu.
Tem um concurso também mais antigo aqui também, por de exemplo, esse é bem antigo, né? Também reprovou 70% das pessoas. Então, assim, a discursiva, ela é mesmo o filtro, né? E as pessoas têm, de fato, muita dificuldade, às vezes, não é nem que elas não sabem escrever, elas sabem escrever, mas tá ali na pressão do tempo, nervosismo, né? Que o tempo tá acabando, você não conseguiu se estruturar até a parte objetiva. Então tem que ter essa gestão também do emocional. Então, às vezes, ela até sabe escrever, mas na hora trava, trava e não consegue sair do lugar. Por que que acontece isso? Porque elas não estão treinadas. Então, o segredo é treino, é você estar acostumado, você estar habituado a escrever, porque se de fato você deixar fazer isso só na hora da prova, não vai sair. Não vai sair. A não ser que caia um tema assim, você já trabalha com aquilo todo dia e a pergunta tipo é direcionada para você. Aí tudo bem. Mas a maior parte das situações não vai ser essa. Então, se você de fato não treinar antes, né? E o mais importante, você não souber o que você está errando, né? E aí a importância também da correção, ter alguém que corrija para você, a chance de você fazer uma discursiva ruim e de não alcançar a nota necessária, ela é bem grande, tá? Bom, entrando agora nos subtópicos, né, de fato, do nosso edital. Então, só da parte de conhecimentos básicos, a gente tem aí 102 subtópicos, né? Então, são esses 7 itens aí, né? Direito administrativo lá na frente, como sempre. E, de fato, gente, não é à toa que é pedido direito administrativo, é porque no dia a dia a gente usa muito mesmo o direito administrativo. Então, a gente precisa ter muita noção de direito administrativo, de direito constitucional, porque é o direito que rege a administração pública, né? Então, vai fazer parte do dia a dia, todo dia, né? Vocês, futuros analistas ambientais, a Miriam tá dando risada ali que ela sabe bem disso, né, Miriam? Todo dia você vai mexer com alguma coisa que tem a ver com direito administrativo, né? Ou é a lei do processo administrativo, ou é uma norma, né? Um ato administrativo, como é que tem que ser, como é que tem que fazer, tem a regra, lá. Então, de fato, é por isso que não é à toa que é o que vai mais ter, tem subtópicos, né? São 28 subtópicos dentro de direito administrativo. Português, que é básico, ética no serviço público também, que é básico, noções de TI, porque é outra coisa também que a gente direto e reto tem que mexer, tem que ser fiscal requisitante, tá também ali no dia a dia. Gestão pública, então, nem se fala, tá no mesmo pé aí do direito administrativo. Todo dia também a gente vai mexer com algum tema de gestão pública, né? Então, e principalmente se você, mesmo que você seja analista ambiental, dependendo da área que você cair, vai estar também no seu dia a dia. Direito constitucional e inglês. E inglês, particularmente na diretoria de qualidade ambiental, ele é muito necessário, porque de fato a gente usa o inglês no dia a dia para trabalhar, né? Então a gente escreve coisa em inglês, a gente recebe mensagem em inglês, a gente recebe documento em inglês, a gente participa de reuniões em inglês, a gente vai representar o país fora, precisa ser fluente em inglês. Então, por isso também a exigência de inglês no edital, na parte básica, tá? Na parte específica do cargo 2, né, que vai ser o nosso foco, nós temos nada mais, nada menos que 199 subtópicos. Olha que tranquilo, né? Que coisa super de boas. E olha só a área que lidera a quantidade de tópicos. A área de qualidade ambiental, que é a área onde essa servidora que nos fala está lotada. A Miriam já trabalhou lá também, e o Yuri, que é meu colega, trabalha também na diretoria de qualidade ambiental. O segundo tema que mais tem conteúdos a serem cobrados, né? É a área de biodiversidade e florestas. E é uma área que tem também 1.500 assuntos dentro dela. Então, tanto a área de qualidade ambiental quanto a área de biodiversidade são duas áreas muito grandes, muito amplas em termos de assunto, em termos de temas com os quais essas áreas lidam. Tá? Então, eu vou tentar trazer para vocês uma coisa bem focada, bem direcionada, porque senão dava para ficar 10 anos só estudando os temas que são pedidos nessas duas áreas, tá?
Nós temos 31 leis, então isso aqui é o básico do básico, né? Essas 31, a gente vai tentar passar por todas elas, né? Então, recomendo que vocês leiam a lei seca, essas 31 normas, leiam, façam resumo, façam ali anotações, esquemas, porque é uma chance muito grande de que seja muito cobrado. Geralmente, a proporção de conteúdos, né? Quando tem conteúdos que eu chamo assim de conteúdos mais acadêmicos, né? Que assim você precisa ter ou uma formação na área, ou trabalhar de repente na área para você entender. Então, você precisa mais do conhecimento técnico. E tem também a legislação. Geralmente a proporção da prova ali é 60-40 ou 50-50. Então, metade da prova geralmente é legislação seca, ou seja, você só lendo a lei, sem ter estudado nada, sem ter lido nenhum PDF, sem ter assistido nenhum vídeo. Você só lendo a lei, entendendo bem aquela lei, você consegue responder 50% da prova. Na prova do Sebrasp, isso é muito significativo, né? Porque a gente tem aquela regra maravilhosa de uma certa, uma errada anula uma certa. Então, se você conseguir acertar todas de legislação, você já saiu muito lá na frente, tá? E aí a outra parte, de fato, é o conhecimento mais técnico, mais especializado, que aí, se você não é da área, de fato, você vai precisar ou procurar, né, algum curso, algum material mais especializado para conseguir entender um pouquinho, tá? É, Depois, né, vem as questões aí o tema, né, de monitoramento ambiental, processo sancionador, que a nossa colega Tuane que está aí vai gabaritar essa parte com certeza. A parte de incêndios florestais, que é outro ponto também que eu tô achando que pode vir a ser muito cobrado nesse edital, porque tem a ver com a questão de mudanças climáticas, tem a ver com o combate tem a ver com a redução de emissões, né, do Acordo de Paris, né, que o Brasil tem metas ambiciosas, e isso passa pela questão das queimadas, porque né, nesse tema o problema do Brasil com relação às emissões de gás de efeito estufa, ela está concentrada, de fato, na mudança do uso da terra. E aí entra a questão de desmatamento e de queimadas, né? Então, eu estou apostando também que esse é um tema aqui que deve ser bastante cobrado. Proteção de recursos genéticos, emergências climáticas e ambientais. Nessa parte de emergências, também lá tem um tópico, né, que coloca que grandes desastres que o Brasil teve, né? Então, a gente teve o desastre de Mariana, tivemos Brumadinho, tivemos aquele vazamento de óleo que foi em 2000 e... não me lembro agora, 2020, eu acho, 21. Então, vou passar também rapidamente com vocês sobre esses temas. Proteção de recursos pesqueiros, comércio exterior e proteção da fauna. De proteção de recursos genéticos, de incêndios florestais para baixo, está tudo dentro mais ou menos da área de fiscalização, né? Então, assim, dentro do IBAMA, é a área de fiscalização que cuida desses temas. Tem um pouco também de comércio exterior na DIQUA, tem um pouco de proteção da fauna na DBFLO, que é de biodiversidade e florestas, tá? Então, eu vou passar para vocês, dar uma noção ampla, assim, sabe, de cada um desses temas nos encontros que a gente vai ter, tá? Que vão ser online também. Aquilo que eu falei para vocês de a distribuição, mais ou menos, entre conteúdo que é acadêmico e conteúdo que é lei seca, ou seja, é só ler a lei, né? Então a gente tem aí que, por exemplo, na parte de qualidade ambiental, olha só, ela é a mais extensa, né? Então são 44 subtópicos, mas 39 deles está só em lei seca. Então é lei, decreto e resolução CONAMA, né? Então, lendo os instrumentos legais, você já cobriu quase 90% aqui do conteúdo da prova. E tem 5 que são mais especializados, que a gente faz. Só que estão também de forma ampla lá, né? Tipo, ecotoxicologia, né? E aí eu vou dar para vocês, olha, para o concurso do IBAMA, né? O que a gente usa, o que a gente precisa, é esse conhecimento aqui que vocês precisam ter, tá? Então a gente vai trabalhar isso também durante os espelhos. Eu trouxe aqui só um exemplo, tá? Para dar uma ideia para vocês de como mais ou menos vai funcionar o curso, tá? Então, assim, ó, essa prova aqui foi a prova de 2021, o último concurso, o concurso recente.
Vamos lembrar que no último concurso ainda valia aquela divisão por temas, né? Então, o tema 1 era só de licenciamento. E essa prova discursiva que foi do tema 1, para a área de licenciamento, tá? Então, o que caiu, né, nessa prova? Então, estava assim, ó, um analista ambiental recebeu a demanda para acompanhar o licenciamento ambiental e monitorar a supressão vegetal relativa à construção de uma usina hidrelétrica no estado do Pará, com capacidade instalada de 5.000 megawatts e uma área de reservatório estimada em 1.000 quilômetros quadrados. Então, ele deu ali a situação, né? A partir dessa situação hipotética, redige um texto dissertativo abordando os principais aspectos do licenciamento ambiental a serem considerados até a liberação final para o início das obras da UHE em questão. Em seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Discorra sobre as competências federal, estadual, municipal para fornecer os licenciamentos ambientais de usinas hidrelétricas, ou seja, não era de qualquer coisa, sobre licença prévia, licença de instalação, licença de operação e sobre os principais aspectos ambientais que precisam ser monitorados durante a fase de construção da UHE. Então, isso valia 15,5 pontos, né? E aí você nunca viu um licenciamento de hidrelétrica e você fala, caramba, e agora? Como é que eu vou responder isso aqui? E o segundo ponto, aponte as características das imagens de sensoriamento remoto mais apropriadas para o monitoramento da expressão vegetal em área de reservatório. Então, isso valia 13 pontos, né? Então, olha só aí, eram 28,5, né? Pontos dessa prova. Aí você fala, caramba, e agora? Como é que o examinador aqui elaborou essa prova? O quesito 1, e lembra que eu falei para vocês? O examinador já sabe o que ele quer achar no seu texto. Ele já tem a resposta, ele sabe quais as palavras ele precisa procurar. O item 1, da onde ele foi tirado? Foi tirado da Lei Complementar 140 e do Decreto 8.437 de 2015. A questão das licenças, da onde ele tirou? Da Resolução CONAMA 237 de 97, que é a que traz os procedimentos de licenciamento. Então, vejam que a questão 1, ó, você fala, caramba, e agora? A questão 1, se eu tivesse lido, e tivesse gravado, né, claro, se eu tivesse, só com a lei seca, eu respondo essa questão. Por quê? Porque os critérios, está tudo na lei, e isso eu vou mostrar já já para vocês. Agora, a parte 2, aí precisava ter uma noção do tema em si. Então, tinha que ter uma noção de sensoramento remoto, que também, apesar de parecer que tá difícil, não era nada difícil se você tivesse a noção e se você tivesse lido dos principais sistemas satélites que o Brasil tem, se você tivesse uma noçãozinha do que é sensoramento remoto. Então, assim, isso tá no edital, né? Noções de sensoramento remoto, tá lá. Então, você teria que ter passado por esse conteúdo. Então, só tendo a noção, você não precisava ser um especialista de gel, mas só você tendo uma noção, você conseguiria responder essa questão, tá? Então, eu tenho aqui para vocês Opa, vou mostrar aqui vou pegar aqui para vocês o espelho. Oxi, peraí. Só para vocês verem como que ficaria a resposta para essa prova. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vocês estão conseguindo ver o texto? Apareceu aí? Não? Foi? Isso aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Já já eu jogo aqui no chat. Então, olha só, eu não vou ler tudo, a gente também não se estender, mas aqui eu fiz um padrão de resposta respondendo aos quesitos que estão lá na questão, tá? Então, bem objetivo, ó, a Lei Complementar 140 e o decreto tal determinam que o licenciamento para usinas hidrelétricas de grande porte com capacidade igual ou superior a 300 megawatts é competência da União, especificamente do IBAMA. Pronto, já matei um dos pontos ali, que ele quer saber de competência federal. Então, neste caso, a usina era mais de 300, né, 5.000 megawatts, competência da União, licenciamento do IBAMA. Abaixo dessa capacidade, aí, aqui tinha que ter dado uma boa lida lá na Lei 140, mas se vocês entenderem a razão pela qual existe a Lei 140, fica fácil também de responder isso aqui. A maioria das competências, ou ela vai estar, pelo licenciamento, eu digo, né? Ela vai estar na União, e aí o que é da União está
claro lá na lei. Ó, isso aqui é a União que licencia, pronto, acabou. Terra indígena é a União. Mar territorial é a União. Se for em 2 ou mais estados, é a União. Se for petróleo, é a União. Tem lá já o que que é, de quem é a competência por licenciar aquilo. Então tá, União já tá claro. Depois ele vai trazer os municípios. Ó, os municípios vão licenciar quando for em unidade de conservação municipal, quando for baixo impacto, impacto local e tal, tal, tal. Não é União, não é município, quem que tem que licenciar? O Estado. Então, é o que a gente chama de competência residual, ou seja, o que não é de um nem é de outro, sobrou para o Estado. Tá? Então, se você tiver isso na sua cabeça, você vai conseguir responder essa questão aqui sem muitos problemas, tá? Depois fala um pouquinho, né, quais são os procedimentos. Então, a gente tem a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, que está tudo descrito lá na CONAMA 237. Tem um ponto que ele pediu que aí tinha que talvez ter uma noçãozinha, mas também nada muito difícil, que é a questão, como é que ele fala aqui? Ele fala de... Peraí, vamos voltar lá. Ele fala sobre principais aspectos ambientais que precisam ser monitorados durante a fase de construção. Então, o que que é isso aqui? Nada mais são do que as condicionantes. Então, do licenciamento, o que que sai? Sai uma lista de condicionantes, né? Que o empreendedor ele tem que seguir aquilo, e para ele seguir aquilo, ele precisa monitorar, para saber se aquilo está dentro do que foi estabelecido, né? Se está dentro das restrições que foram colocadas pela licença. Então, essa era uma palavra-chave que tinha que aparecer aqui no texto. Condicionantes. E aí, você teria que. Poxa, eu nunca fiz um licenciamento de hidrelétrica, professora. Como eu saberia o que, que eu teria que monitorar? É só a gente pensar. O que, que vai ser a construção de uma hidrelétrica? Basicamente vai ser: eu vou ter que desviar, represar um rio, né? Então, vou ter que fazer um barramento em um rio, um corpo hídrico. Esse barramento vai inundar uma grande área que tem vegetação. Então, o primeiro impacto, vou inundar uma grande área, vou perder biodiversidade ali. Muito, como eu estou mexendo com o curso de um rio, um outro grande impacto provavelmente qual é? Peixes. Eu vou ter ali uma perda também da ictiofauna. Então, provavelmente preciso monitorar o quê? A fauna dos peixes que tem ali, preciso resgatar os peixes que tem ali. Se não for possível fazer nada disso, eu preciso compensar isso, né? Então, precisamos arrumar um outro lugar para poder fazer a compensação desse impacto que vai ter sobre a fauna. Então, se você, como ele colocou aqui, ó, principais aspectos, veja que está no plural, você tinha que falar pelo menos dois, para você ter a nota inteira do quesito, você tinha que abordar pelo menos dois. Então, você podia falar isso: olha, vai ter a inundação de uma grande área, vai ter impacto sobre a fauna, a ictiofauna, ou a fauna de peixe. Se você quiser ser mais preciso, fala ictiofauna. Então, é isso que uma das condicionantes provavelmente estaria nesses pontos. Pronto, já matei o primeiro quesito. O segundo, a gente teria. Opa, vou voltar aqui. O segundo, que entra na parte do sensoramento remoto, é, você teria que falar, né? O mapeamento disso, né? Dos peixes, não, mas da supressão de vegetação, da área que vai ser inundada e do impacto disso, você pode usar o sensoramento remoto. Aí tinha que ter uma noçãozinha de GIS, né? Então, assim, o que, que é, que tipo de imagem pode ser formada a partir dos sensores, né, que estão nos satélites, enfim, tudo isso aqui eu vou passar para vocês, tá? Só queria mostrar, mas eu vou deixar com vocês. Então, todos os temas, isso aqui é um exemplo de padrão de resposta que vocês vão ter no curso. Todos os temas eu coloco a referência, né, para vocês darem uma olhada depois, darem uma aprofundada, né, onde vocês podem conseguir essas informações para elaborar um texto, tá? Então, assim, era difícil? Era difícil. Mas era impossível. Se você tivesse uma boa base, era possível fazer um bom texto? Era possível fazer um bom texto. Se você tiver o domínio do conteúdo, e não precisa ser um domínio, como eu falei para vocês, não precisa ser um domínio super extensivo do tema. Se você souber o básico, você já vai conseguir elaborar um bom texto, tá bom? Já já eu colo esse link, esse texto aqui no chat para vocês, ou mando depois pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né? Quem se inscreveu pelo e-mail. Tá, agora entrando então na metodologia que eu estou propondo para essa preparação, né, para a prova discursiva. Então, a gente vai ter 12 encontros ao vivo,
porque vão ser só 12, porque eu já tenho uma viagem a serviço agendada nesse período aí, que vai ser uma semana, então nesse período eu vou estar indisponível, então já descontei esse prazo, e tem os feriados aí, né? Tem Páscoa, tem Carnaval, Páscoa eu não me lembro agora, mas Carnaval com certeza, que eu já descontei também. Então, por isso que vão ser 12 encontros, tá? Então, a gente vai trabalhar 10 temas. A primeira aula, ela é uma aula introdutória, onde eu vou dar várias dicas para vocês sobre como fazer, o que que é importante na parte de estrutura, né? Algumas técnicas de como você fazer um texto mesmo sem saber nada, você ter pelo menos um primeiro esqueleto ali para complementar, para se virar, daí não tirar zero. Então, essa primeira aula é bem introdutória. Aí a gente tem os 10 temas, e no final também a gente tem uma aula para fazer um fechamento geral, tirar dúvidas, enfim. Como que vão funcionar os 10 temas? Na primeira aula, eu já vou liberar o tema da aula seguinte. E aí vocês vão ter aí 3 ou 4 dias para escrever o texto e me devolver, tá? Então, eu vou dar uma olhada, ainda não vou enviar a correção para vocês, mas eu já vou dar uma olhada nos textos que vocês fizeram. Então, na segunda aula, aí eu vou dar a contextualização daquele tema, é, falar um pouco, né, do histórico, das partes, dos pontos importantes daquele tema, e já vou dar o feedback de forma geral sobre os textos. Ó, os principais erros que eu vi foram esses. Vocês não usaram, você deveria ter usado as palavras tais, 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 vocês não usaram. Esse tipo de coisa, sem dizer quem foi o aluno, nada disso. Podem ficar tranquilos quanto a esse aspecto, tá? E aí, em até 10 dias, eu devolvo os textos de vocês, aí cada um vai receber o seu por escrito, e eu vou apontar lá tudo sobre o texto, tá? Se tá bom, com a nota e com um espelho de correção, que é para vocês começarem a se acostumar com como que o examinador pensa, o que que ele quer que você escreva, tá? Então, eu vou disponibilizar tudo, vou disponibilizar o tema, o padrão de resposta, né, uma resposta que eu vou ter feito, e vou pôr a referência para vocês, e o espelho de correção, ou seja, o que, que o examinador olhou ali para dar aquela nota, né? Com base em que eu dei a nota de vocês, né? O que, que eu descontei, o que, que eu não considerei, enfim. Tá? Então, sempre vai ser mais ou menos assim. Então, em todas as aulas, a gente vai trabalhar um tema, e no intervalo entre uma aula e outra, vocês vão ter que escrever, né, o texto a partir do que eu passar para vocês. Pode usar consulta, tá? A gente tá liberado usar consulta, usar já chat GPT, porque o que eu quero agora é que vocês comecem a escrever. Tem isso também, tá? O texto tem que ser na mão, escrito à mão. Vocês vão escrever, tirar uma foto, mandar para mim, escrito à mão. O enfoque aqui é vocês escreverem, irem se acostumando a escrever, irem se acostumando a pesquisar os temas, as palavras-chave, sabe? Então, pode usar todas as ferramentas aí disponíveis, porque o enfoque é esse, é vocês irem enchendo, carregando a memória de vocês com as palavras, com os temas, para poder fazer o encadeamento lá na hora, tá? Ei, gente, perdão, agora que eu consegui ver o chat aqui, mas não se preocupem, tá? Eu vou passar já já para vocês. Vocês estão vendo a tela agora? Estão vendo o slide? Agora que eu consegui ler o chat aqui que vocês não estavam vendo. Mas enfim, depois eu passo tudo, tá, gente? Não se preocupem não que eu vou passar tudo aqui para vocês. Então, nos seus 10 temas. Os 10 temas são inéditos, tá, gente? Então, os temas são todos eu que vou elaborar. Como mudou um pouco, eu estava esperando que o tema ia ser só o tema 3, né? Que é a minha área, que eu já tinha tudo pronto. Mas aí, com essa mudança do edital e esse tema mega gigante, então, alguns temas eu vou ter que mudar um pouco para poder abordar toda a parte específica, e não só os temas de qualidade mental, que são a minha área, né, mais especializada. Então, vão ser esses 10 temas, um por semana. Isso aqui eu já expliquei também para vocês como é que vai funcionar. Todas essas aulas, elas vão ser gravadas e vão ficar disponibilizadas numa plataforma, tá? Então, vocês vão ter acesso. Quem não conseguir assistir na hora, pode assistir depois, até o final, até 4 meses, vai ficar disponível lá para vocês assistirem quantas vezes quiser, tá? E eu vou mandar, então, a correção
por escrito, tá? Como eu falei para vocês. E um ponto muito importante, tá, gente? A correção não vai adentrar na parte de português, tá? Eu até vou olhar, sim, a questão de português. Então, se aqueles erros mais forem muito visíveis, assim, muito explícitos, eu vou dar um toque, né? Mas aquela correção exaustiva, mesmo que aí precisaria de uma pessoa especialista, de alguém formado em letras, eu não vou fazer, tá? Então não está incluída a parte de português nessa preparação, tá bom? Mas vocês vão ver que vai ajudar muito, porque, né, questão de vírgula, questão de pronome, essa parte que eu também tenho uma boa noção, eu vou apontando para vocês, tá? Aí tá o nosso cronograma. Ah, tá errado aqui esse slide, mas enfim, já tá aí o valor, porque essa parte do valor eu ia deixar pro final, porque eu ia falar, gente, agora é aquela parte que dói no coração. Eu acabei esquecendo nesse slide aí, mas calma que a gente ainda vai chegar nessa parte, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Como tem esse caráter que não é 100% individual, mas tem um caráter individual das correções, então as vagas são limitadas, tá? Então, de fato, eu não consigo pegar muita gente para orientar, porque não dá tempo, tá? E vocês vão ver também que a gente vai ter o grupo também para tirar dúvida, vocês me perguntarem o que vocês quiserem, mas o meu horário para responder essas dúvidas, ele é limitado também, já já eu chego nessa parte, tá? Então, assim, meu intuito de fato não é ter uma turma gigante com um monte de gente, tá? Provavelmente a turma vai ser pequena mesmo, para eu conseguir, de fato, dar um suporte, uma orientação, uma mentoria, né, que consiga atender todos, né? E com qualidade, sem deixar ninguém para trás, sem perder os prazos, tá? Porque o tempo aí ele é bem limitado, tá? Então a gente vai ter o grupo do WhatsApp, né? Então no grupo vocês podem me perguntar do que quiser, não precisa ser só da parte discursiva, tá fazendo uma questão, tem uma dúvida, pode me mandar, pode perguntar. Mas, como eu falei para vocês, meu horário para isso é só durante a noite e final de semana. Essa semana eu tô de férias, né? Então, mas semana que vem eu já volto a trabalhar. E a minha rotina lá no IBAMA ela é bem, bem, bem pesada, gente. Mira e Yuri que trabalham comigo sabem que no dia a dia não dá tempo de pensar em nada. Durante o tempo que eu tô lá, não consigo mexer com nada. E nem quero mesmo, nunca usei meu período de trabalho para as minhas coisas, né, pessoais, particulares, para aula. Então não dá tempo. Mas assim, eu chegando à noite, provavelmente de madrugada, né, que é o horário materno, eu vou olhar todas as dúvidas, vou tentar responder, mas não tenho comprometer respostas imediatas, tá? Mas me comprometo a responder todas as dúvidas que forem colocadas lá, tá? Então, tudo que você vai ter nessa mentoria, né? As propostas de redação com o espelho e com o padrão de resposta. Tudo com referência, tá? Tudo com indicação de onde vocês podem achar, o que é importante abordar, quais são as palavras-chave que vocês têm que mencionar no texto. A correção individualizada de 10 redações, né? Então, espaçadas, né? Então, os temas vão ser liberados só sempre na aula anterior, né? Não vai ser tudo de uma vez. Então, a gente vai ter a aula, eu libero. Na aula anterior, eu libero o tema da próxima aula, tá? O grupo exclusivo, né? Para a gente tirar dúvidas. A orientação de uma pessoa que, de fato, é especialista na maioria desses temas. Não em todos, mas mesmo os que eu não sou especialista também, gente, eu tenho já a minha rede de suporte que vai aí me prover também de materiais, mas assim, a grande maioria, principalmente a parte mais básica, né, que faz parte do dia a dia. Então, assim, eu vou saber dizer para vocês exatamente, né, se uma coisa está certa ou não está, porque de fato é o meu trabalho. Atualmente eu ocupo um cargo de assessora técnica, então, o meu trabalho é esse. Meu trabalho é o dia inteiro fundamentar a tomada de decisão, pesquisar a legislação, elaborar propostas, ver tudo que é possível fazer em determinadas situações. Então, faz parte do meu dia lidar com os temas ambientais, tá? Das mais diversas problemas que aparecem lá, tá? Então, eu vou saber orientar vocês
com relação à parte específica, tá? Vou ter bagagem suficiente para isso. E como eu comentei lá no comecinho, essa preparação, ela indiretamente vai ajudar vocês no estudo das objetivas. Porque vocês vão ver que vocês vão, vai abrir muito a visão de vocês com relação a alguns desses temas. Tá? Então, assim, esse é um feedback muito legal que eu tenho recebido dos alunos, as últimas turmas, né, de mentoria que eu tive. Esse foi um feedback muito legal. Eu falei assim, nossa, professora abriu minha visão assim de um jeito que eu não tinha até então enxergado isso. Então, vai ajudar também na preparação para a parte objetiva, tá bom? Eu coloquei essa imagem aí porque eu relaciono muito essa preparação para os concursos com uma maratona, né? Então, assim, a maratona, se você é uma pessoa sedentária, se você não está acostumado a correr, você não vai conseguir correr a maratona no dia seguinte, né? Você não vai levantar, hoje eu vou correr 42 quilômetros. Nunca corri, mas hoje eu vou correr 42 quilômetros. Você não vai conseguir. Então, de fato, é uma preparação gradual. Ela tem que ser todo dia. Então, você tem que começar dando poucos passos, né? Até que você vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando. Daqui a pouco aquilo vira um hábito e você já está fazendo aquilo naturalmente, sem sofrimento, tá? Então, eu coloquei essa frase aí, que eu não me lembro agora se ela é do Samerage. Eu vi em algum lugar, mas não lembro mais a referência, e eu achei interessante. Então, só, quando você pede a Deus para vencer uma maratona, ele não vai te dar a medalha, ele vai te dar o tênis, né? Então, assim, o meu compromisso aqui com quem, né, fechar a mentoria eu vou ser para vocês o melhor tênis que eu puder, o tênis mais tecnológico, o tênis mais novo, o tênis mais confortável, que vai dar todo o apoio para vocês conseguirem fazer uma boa corrida. Mas se vocês não calçarem o tênis, não vai adiantar muita coisa, né? Então, precisa mesmo que haja essa participação, que haja elaboração dos textos. Então, assim, na maior parte das vezes, muitos alunos desistem no meio. Então, não faz mais o texto, até participa da aula, mas não escreve o texto. E se você não escrever, você está pegando só metade do treinamento. Você só ouvir, claro que vai te ajudar, mas se você não tiver acostumado a escrever, se você não tiver acostumado a escrever rápido, porque tem a pressão do tempo também lá na hora da prova, você não tiver, se isso não for natural para você, no dia que você chegar lá, vai ser muito difícil você conseguir fazer uma boa prova discursiva, tá? Então, era isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Então, uma outra coisa bastante importante também, né? Então, assim como eu me comprometo a dar o meu melhor para vocês, para ajudar nessa preparação, mas a responsabilidade maior é de vocês, como eu falei, eu sou só o tênis não corre sozinho, né? O tênis não vai ganhar a maratona. Eu também preciso colocar, gente, que assim, ter um mentor, fazer uma mentoria, ter uma orientação, obviamente que amplia muito as suas chances de aprovação, mas não garante, tá? Então eu não posso prometer para vocês que nós, vocês vão ser aprovados. Gostaria de poder fazer isso, mas eu não tenho como garantir isso. Mas eu posso garantir que vocês vão economizar muito mais tempo, vocês vão chegar muito mais rápido nos pontos mais importantes, tá? E isso com certeza vai fazer alguma diferença para vocês, tá? Eu não sei se vocês viram lá no link, no sitezinho, né, do, do formulário, né, para se inscrever aqui para essa live, o depoimento lá do Leonardo. Leonardo foi um dos meus últimos alunos aí de mentoria, e ele foi nada mais, nada menos que o primeiro colocado na redação do concurso do Ministério do Meio Ambiente, né? E eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque eu vi, ele foi aquele aluno que fez os 10 temas, ele participava das aulas, ele fazia pergunta, ele brigava comigo por causa dos feedbacks que eu dava. Eu falava assim, Leonardo, agora é hora de errar, meu filho. Aceita a correção, porque é para você acertar. Então ele de fato ele aproveitou tudo que tinha para aproveitar e o resultado veio.
Não, eu fiquei muito feliz mesmo. Ele foi o segundo colocado no concurso e foi a maior nota da redação. E na redação, ele só não gabaritou os 30 pontos, porque ele teve alguns errinhos de português, mas da parte de conteúdo, ele tirou a nota máxima, que era 28. Ele tirou 28. Ele perdeu alguns. Perdão, não foi 28, não. A nota máxima era 30. Então ele tirou a nota máxima do conteúdo, mas aí ele teve desconto por causa dos erros de português, uma vírgula ali fora do lugar. Então ele perdeu zero. Ele ficou com 28,6, 28,8, não me lembro, 29,8, eu acho. Então faltou só 0,2 para ele fazer 30, né? Se ele conseguisse não tivesse nenhum erro de português, ele tinha gabaritado a discursiva. E eu fiquei muito feliz, que é claro, o mérito todo dele, né? Ele que estudou, ele que fez, mas ele mesmo falou que ajudou muito, assim, ter feito esse treinamento. E eu claramente vi a evolução dos textos, os primeiros textos que ele fazia e o último texto que ele estava fazendo, como era gritante assim a diferença, tá? Então é o que eu consigo garantir para vocês, é ter o melhor material, economizar o tempo de vocês, né, para acelerar o foco, né, dos estudos. E aí agora é aquela parte que vocês já viram, né? Mas é aquela parte. Ah, o tema bônus, eu já vou entregar para vocês, gente. Esse aqui que eu prometi, né? Então eu já vou entregar também um tema que para vocês treinando, o tema tem já o padrão de resposta e o espelho. Eu já mando já para vocês, tá? Não, nem vou comentar sobre ele aqui agora. E agora vem aquela parte que vocês já viram, né? Mas é a parte que dói aí no coração, que é o custo, né? Então, assim, eu gostaria que, antes de vocês se apegarem ao valor, eu sei que é de fato um produto caro, é um investimento alto, sei disso. Mas, pessoal, do meu lado também é um investimento bastante alto de tempo, de dedicação, né, de pesquisa, de análise das coisas, né? Porque muitas vezes eu tenho que olhar os fatos que aconteceram, tentar puxar alguma coisa ali, dar uma aprofundada para trazer o melhor tema para vocês, tá? Então, levem isso também em consideração, porque parece que são só 10 encontros, só 10 temas, mas assim, é muito tempo que eu gasto, na verdade já gastei com a maior parte, para ter esses temas, sabe, preparados. É, Comentei mais cedo, né? Já em duas oportunidades eu acertei os temas, né? E eu acho que é isso, é de ficar ali analisando. Eu já vi nesse edital algumas coisas que eu olhei e falei, isso aqui tem cara de discursivo. No concurso de 2008, eu acertei o tema, gabaritei o tema da prova, do que foi cobrado na discursiva. E nesse concurso também do MMA, eu também assim, praticamente gabaritei também, embora eu não tenha feito o espelho exatamente com o que foi pedido lá, a resposta do espelho era o que estava sendo pedido lá. Então, o Leonardo mesmo falou assim: nossa, professora, foi muito tranquilo, porque eu já sabia tudo que eu tinha que escrever. Então, são duas provas já, então que eu consigo acertar exatamente ali o que foi pedido. Tá? Então, isso é um investimento de tempo também bastante grande, tá? Mas, bom, gente, é isso então. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver se eu consigo, enquanto vocês estão aí, eu vou ver se eu consigo colar aqui no chat o tema bônus e esse da prova anterior que eu mostrei de exemplo para vocês. Espera aí, deixa eu ver se vocês vão conseguir baixar ou se eu tenho que mandar pelo e-mail. Peraí. Nenhuma dúvida, gente? Eu tenho uma. Você acha que vai ser que nem no último, que acabaram chamando todo mundo da reserva, assim, que não foi eliminada, né, na redação? Boa Você acha que pergunta. essa é a tendência? Olha, eu acho que tem uma grande chance sim, viu, Caio? Não dá para garantir,
mas eu acho que tem uma grande chance, porque assim, o déficit de servidores é muito grande. Ó, ano que vem, para vocês terem uma ideia, tem mais de 1.000 servidores que vão aposentar. Mais de 1.000. E o concurso ainda vai estar válido. Então, assim, eu acredito que chame sim. O último mesmo acabou chamando todo mundo. Inclusive, até teve uma. Foi publicado um decreto para poder chamar acima dos 25%, né? Porque tem isso também, né? Tem uma questão que você só pode chamar, uma restrição legal, que você só pode chamar até 25% a mais das vagas que tinham sido inicialmente previstas. Mas aí saiu um decreto que até alterou nosso número de cargos e de vagas que a gente tinha lá para poder chamar todo mundo desse último concurso. E, inclusive, era para poder acabar logo esse concurso e poder abrir um outro, que é esse que estamos agora. Então, acho que assim, o cenário é favorável para isso, sabe? Mas assim, não tenho como garantir, não sei de nada. Tudo isso também depende de contexto governamental, de orçamento, tudo isso daí, né? Então, não dá para dar certeza, mas eu acho que a probabilidade é grande. Miriam está com a mãozinha levantada. Diga, Miriam. Oi, gente, boa noite. Então, eu olhei o edital assim, meio por cima ainda, né? Ia dedicar mais o fim de semana agora para olhar isso. Só que eu acho que eu vi naquela tabela de vagas, ela já tem meio que uma previsão, assim, a quantidade de vagas e uma, acho que como se fosse o dobro, assim, o total de vagas das possibilidades de chamar. Eu acho que tem alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Já nesse quantitativo. Ah, é verdade, Miriam. Mas eu não sei se a pergunta do Caio foi justamente nesse sentido, se tem a possibilidade de chamar, tipo, é como se fosse um cadastro de reserva, né? Ah, tá. Tem embora acho que não tá com esse nome lá, tá como vagas. Deixa eu abrir aqui, até abrir aqui o edital, a gente já vê junto agora. Deixa eu colar os dois. Deixa eu só colar aqui o outro padrão, pra não esquecer. Vocês estão conseguindo? Eu colei no chat aí, vocês conseguiram pegar, baixar por aí? E vou colar Sim, deu para baixar. tá? Vou colar a apresentação também. Maiara, pode falar, Maiara. Karina, eu queria que tu voltasse, mas eu ia pedir para te voltar no cronograma de aulas lá, mas tu disse que tu vai colar a apresentação aqui no chat. Mas se tu puder voltar aí no cronograma de aulas. Pronto. E outra coisa, tem uma data limite para fechar o pacote de mentoria? Porque eu tenho contextualizando, eu tenho que cumprir algumas viagens esse ano aí. Tá, Aí eu tenho que ver se encaixa as aulas nos dias que eu não vou estar em campo, né? uhum. Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu tô querendo começar na semana que vem, dia 4, se não me engano. Peraí, deixa eu pôr aqui na apresentação. E aí, Mayara, eu acho que dá para você acompanhar pelo seguinte: eu vou gravar, né, as aulas e depois elas vão ficar lá no Hotmart. Então, assim, quem for de fato querer adquirir a mentoria, eu vou passar o link da Hotmart, né? Então vai ser como se fosse um curso online. E aí eu vou colocando tudo lá. Então vocês vão ter acesso mesmo que não consiga acompanhar a aula ao vivo, assim que gravar, eu já vou subir para a plataforma, eu vou deixar lá, com todos os materiais, né? Tudo que eu usei, referência, tudo que eu for utilizar, eu vou deixando lá. E aí, eu não, eu quero começar no dia 4, senão eu não consigo também terminar ele antes da prova, né? Que a última aula nossa vai ser no dia 3 e a prova é dia 6, né? Então, eu tenho essa questão, mas, enfim, eu pretendo começar independente de quantos alunos, quer dizer, preciso ter pelo menos um, né? Mas mesmo que tenha um baixo número de alunos, eu vou começar no dia 4. E aí vou deixando os materiais disponíveis lá. Estou colocando aqui as datas, ó. Então é dia 4, que seria essa aula introdutória. Aí depois a gente teria a aula dia 6, 11, 13, 25, 27 de fevereiro. Depois, em março, a gente tem 11, 13, 18 a 20, 25, 27. E em abril, primeira semana de abril ali, antes da prova, né? Reta final mesmo, tipo, últimas dicas.
para fazer, né, uma revisão final, e aí acabou. Tá? Então vão ser 12. Em fevereiro, como eu comentei para vocês, eu tenho uma viagem também aqui, ó, de 17 a 21. Então, por isso que eu já tirei essa semana daqui. É, e tem, acho que março, acho que eu tirei o feriado do carnaval, ou fevereiro. Enfim, não me lembro agora, tem que até checar isso aqui. Mas seriam essas datas que estão aí. Claro, né, gente? Pode, infelizmente, espero que não aconteça, mas pode ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa, sei lá, né? Uma questão de saúde, precisa alterar aí algumas datas, mas claro que eu vou sempre avisando para vocês com uma antecedência, e a gente vai combinando, muda o dia da semana, eventualmente. Às vezes eu não vou poder numa terça, na quinta, a gente, naquela semana, todo mundo pode ir na quarta, na sexta, então a gente altera. E além disso, vai estar gravado lá de qualquer forma, então vocês podem acompanhar depois. Não sei se respondeu sua pergunta, Mayara. Respondeu, sim, obrigada. Mira, você colocou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, do limite de aprovados no concurso, né? Que eu acho que é até 3 vezes mais, não sei qual foi o critério que eles usaram, se foi 3 vezes mais o número de vagas. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico à disposição aí de vocês, tá? Pelo WhatsApp ou por e-mail, enfim, por onde eu mandei para vocês o link, tá? Qualquer dúvida, só me perguntar. Deixa, Pode falar, deixa eu Caio. só fazer uma dúvida. Só me esclarece assim, como que seria o encontro mesmo. É 1h30 de encontro, né? Isso. Você dá o tema, aí você trabalha o tema, E trabalha as leis e a gente faria uma redação sobre isso. sobre isso, É exatamente. essa a Essa é ordem. a lógica. Agora, sim, o tema, gente, não vai ser igual, por exemplo, quando a gente faz a preparação para a objetiva, sabe? Aquela coisa vai passando a lei, artigo, não dá tempo. Então, vai ser uma aula assim, mais ampla e eu vou tentar juntar mais de uma coisa na mesma aula, tá? Então, por exemplo, um dos temas a gente vai trabalhar a questão de. A gente vai juntar numa coisa só, a questão de mudança climática, combate ao desmatamento, protocolo de Montreal e combate à prevenção de incêndios florestais, né? Então, assim, eu vou dar um panorama do porquê que essas 4 coisas se interconectam, entendeu? E aí vou lançar a proposta de tema perguntando alguma coisa com relação a isso. O tema é sempre antes, né? A contextualização eu vou dar depois de eu já ter visto o texto de vocês, tá? É sempre na aula seguinte. Não sei se esclareceu. Sim, valeu. Deixa eu pegar aqui o link para passar para vocês. Karina, outra coisa, eu até perguntei no chat, que horas seriam os encontros? Ah, sim. É terça e quinta das 19h30 até 21 horas. Beleza. Tá bom? E o que mais? É isso. Aí eu acho que assim, na primeira aula, acho que o tema que eu mandei para vocês aí, que eu mandei no chat, o tema bônus, ele dá uma ideia de como eu vou entregar para vocês o tema, tá? Então, ele vai, o tema, a proposta de tema, né? Seguindo o que o Sebrasp tem cobrado. E aí, gente, nesse ponto também, eu vou mesclar, porque assim, o Sebrasp não tem um padrão. Então, assim, a prova geralmente é sempre essa carinha, tem um texto motivador. E aí, o texto motivador pode ser um monte de coisa. Pode ser uma notícia de jornal, pode ser um trecho de um artigo, pode ser uma situação como essa que a gente viu do licenciamento, uma questão prática que ele coloca. E aí, ele vai pedir ali os quesitos sobre aquele assunto, tá? Então, tem vezes que ele pede uma coisa que é mais ampla, por exemplo, essa questão aqui
que eu usei de exemplo, do licenciamento, misturou, né? Tanto um conteúdo que você consegue obter pela leitura da lei seca, como uma noção ali mais técnica de censuramento remoto. Mas, por exemplo, quando foi a prova do IBAMA, a última, para o tema da qualidade, ele pediu só a resolução CONAMA que falava do programa Silêncio. Só, era uma norma só. E aí, então ele fez todos os quesitos em cima de uma única norma. Então, tem isso, entendeu? Eles podem juntar mais de uma norma, eles podem, a banca, eu digo, né? Eles podem juntar mais de uma norma, eles podem enfocar uma norma só. E pode acontecer, gente, eu preciso falar para vocês, pode acontecer deles enfocarem uma norma que a gente não abordou durante a aula, tá? Então pode acontecer isso, porque assim vai ser impossível passar por todas o detalhamento de todas elas, né? Mas dentro do possível, vou tentar ser o mais abrangente possível com vocês. Então, assim, tem de tudo. Tem prova que às vezes pede uma coisa extremamente específica, né? Que de fato você tinha que ter a formação, mas geralmente quando é assim, já é uma prova, tipo, uma prova só para biólogo, só para veterinário, só para químico, então aí eles vão mesmo no detalhe, né, dos assuntos. Eu acho, é outra aposta minha também. Eu acho que esse nosso edital não dá para ser muito específico demais, sabe? Porque o edital está muito grande, os temas são muito grandes e são para todas as áreas do IBAMA, né? Então, assim, como que eles vão puxar um foco? Quando junta um tema, num tema só, vai entrar todas as áreas do IBAMA, sabe? Então, assim, o que vai ser então o foco? Vai ser alguma coisa que saiu na mídia? Vai ser algum tema que, né, teve repercussão? Vai ser alguma coisa que está sendo muito batida, tipo mudanças climáticas? No concurso de 2021, por exemplo, eu apostei muito que ia ser sobre mudanças climáticas na redação e não foi. No caso nosso lá do tema 3 não foi, né? Ele pegou uma coisa bem específica, mas era um edital menor, né? Então era um editalzinho menor, então você dava também para você pensar uma única lei, uma única norma e fazer a redação em cima só daquela norma. Eu acho que, mas é tudo achismo, né? Como eu falei para vocês, não tem como a gente adivinhar qual vai ser a linha da banca, mas eu acho que vai ser um tema um pouco mais amplo, sabe? Juntando mais de um assunto na questão discursiva, tá bom? Vai ser um chute, mas aí os temas eu vou tentar também desenvolver nessa linha. Bom, gente, então é isso. Eu fico à disposição, tá? Eu colo. Deixa eu já colar aqui antes de desligar. Vou colar aqui, mas se alguém quiser também, eu posso mandar depois. Deixa eu só abrir aqui o link. Se alguém entrar no link agora, gente, vocês vão ver que não tem nada lá, mas é porque eu vou começar a colocar os materiais conforme a gente for tendo as aulas, tá? Vou baixando, vou colando lá e vocês vão tendo acesso, tá bom? Rolei aí para vocês. Bom, pessoal, obrigada aí por todos que acompanharam até o final. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá? Vocês têm o meu contato. E é isso. Uma boa noite aí para vocês e até mais. Espero vê-los aí no dia 4. Abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau.